Oi, gente, eu sou Jerônimo Ribeiro e aqui inicia nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio e a gente está trazendo a doutora Daniele Fernandes para falar sobre a questão do cuidado com os fogos que você precisa ter nessa semana de São João. E na nossa região Nordeste é muito comemorado São João, então nada mais justo do que a gente cuidar bem também dos nossos pets. E aí, Dani, me conta, como é que a gente faz para prevenir os fogos de artifício ali, aqueles meninos danados que insistem em soltar fogos com estampidos na rua? O que é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa preparar um local na casa que seja confortável para ele. O ideal é que isso seja começado antes do período de festividades, né? Eu sei que a gente está acostumado a fazer isso só na hora dos fogos, mas o ideal é que a gente condicione esse nosso animal no período antes do período festivo, né? Preparar ali por uma semana, por um tempinho, deixar ele sozinho num local, num banheiro, num quarto, onde tenha portas fechadas, janelas fechadas, deixar ele ali preso por um tempinho, 1 hora, 2 horas, para ele se acostumar a ficar só nesse período. Mas vamos lá, eu sou brasileiro. Eu só cuido quando o leite está derramando. O que é que eu faço agora? Eu estou na semana de São João. Hoje é dia 20 e alguma coisa já, que esse episódio deve estar indo para mais ou menos nesse dia, tá? Então, dia 20 e alguma coisa. Eu não tenho mais tempo. São João é essa semana. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso buscar fazer? A gente viu aqui que tem várias questões como feromônios que a gente pode utilizar, algumas questões que a gente pode botar em relação a isso. E aí, o que é que eu faço? Estou aqui em cima da hora, fogueira começa amanhã. O que é que eu resolvo agora? No dia dos fogos, das festividades, quando geralmente tem mais fogos com muito barulho, então a gente pode deixar esse animal num quarto com portas fechadas, com janelas fechadas, com a caminha dele, com um lençolzinho que ele esteja acostumado, né? Fechar essas janelas com umas espumas, tentar abafar esse som o máximo que a gente conseguir, quem sabe colocar um colchão na porta, abafar as janelas com as espumas, para que esse gatilho dos fogos, do barulho, ele seja ao máximo impedido de chegar até o animal. Porque o que estressa ele, o que deixa ele muito agoniado, ansioso e podendo acabar se machucando e machucando os seus familiares é esse barulho muito alto. Então, impedir que esse barulho ele chegue a esse animal, impedir que esse gatilho chegue a esse animal. Então, tem mais uma coisa. Eu consegui fazer isso, eu consegui botar colchão na porta, eu consegui botar espuma nas janelas, de repente travesseiro ali para complementar o colchãozinho que vai faltar em cima da porta, então a gente já faz um isolamento acústico legal, tá? A gente tem que estar preocupado também com a temperatura como vai estar dentro desse quarto, né? Tem que lembrar que são noites de São João, então tem uma possibilidade de fogueira, fumaça, então tem que observar essa parte também, correto? Exatamente. Tá. A gente tem que cuidar. Se você... Depende muito do local onde você mora, né? Se você mora num local muito frio, uma casa muito úmida, você sente que a temperatura da casa na parte da noite, que é quando geralmente esses fogos são soltos, o pessoal vai pra festa, então a gente tem que sempre procurar buscar um intermédio, né? Se for uma casa muito fria, colocar um cobertorzinho para esse animal, porque muita gente esquece que cães e gatos também sentem frio, né? Então procurar colocar um cobertorzinho, colocar uma mantinha para ele nesses casos das casas muito frias. Se a sua casa for o oposto, for com muito quente dentro, principalmente na parte da noite, então a gente procurar uma alternativa. Se você puder deixar um ar-condicionado não numa temperatura tão baixa, mas num 24, 25 para manter uma temperatura legal, ou um ventiladorzinho rodando, não parado para o animal. Entendi. Deixar ele... você tem que conhecer a sua casa, né? Você tem que saber se ela é mais úmida ou mais quente pra gente. Não, essa época do ano acho que a gente não tem tanto problema com a questão da temperatura, né? A gente está numa época mais friazinha aqui para nossa região. Então a tendência é realmente que a gente consiga amenizar isso aí de forma tranquila, sem tanto problema, né? Mas me conta, passando essa parte, o que é que eu consigo fazer mais pelo nosso pet? O que é que eu consigo fazer em relação ao próximo ponto? Vamos lá, eu tenho históricos de animais que convulsionaram com a questão de fogos de artifício. Qual a atitude tomar em casa? O que é que eu devo fazer em casa? Para que eu consiga controlar aquela situação e eu não consiga fazer, e eu consiga evitar com que meu pet tenha mais danos, sofra mais danos em relação a isso.
Nesse momento, o ideal é que, eu sei que é um momento de desespero, eu sei que é um momento muito assustador para o tutor, mas o ideal é que ele mantenha a calma nesse momento e conter esse animal, principalmente na parte da cabeça, porque nesse momento de convulsão ele vai estar tremendo, vai estar se debatendo, então a gente precisa que essa cabeça ela sofra algum dano. Então, é impedir que essa cabeça sofra algum dano. Então, a gente vai tentar conter essa cabeça desse animal, deixando ele deitado de lado, né? E colocando alguma coisa para impedir que ele bata a cabeça no travesseiro e segurar a cabeça dele não próximo da boca, porque como esse animal está sofrendo alguns estímulos involuntários, né? Por causa da convulsão, então ele pode acabar machucando o tutor sem querer. Então, segurar a cabeça longe da boca e impedir que essa cabeça, ela tenha danos, né? Que ela bata no chão, que ela bata em algum lugar. E tentar manter ele confortável, porque é um momento que ele não tem ciência, ele não tem consciência disso. Então, ele está sofrendo estímulos involuntários, então tentar deixar ele confortável. Esse é o que o que o tutor vai fazer no momento da crise. E o ideal é que o tutor grave esse momento, porque o que acontece? O tutor pode acabar confundindo a crise convulsiva com a síncope, né? A síncope é quando um animal ele vai ter um desmaio, ele vai desligar, apagar. Pode ser por alguma doença pré-existente, como por exemplo uma cardiopatia, então ele vai ter um desmaio. A crise convulsiva, ele vai ter estímulos involuntários e vai se tremer. Então o ideal é que, eu sei que é um momento de desespero, eu sei que é um momento de medo, mas o ideal é que o tutor grave esse momento, para que no momento da consulta, no momento que ele leve ao veterinário, ele mostre isso ao veterinário. Terminou a crise, o animal cessou a crise, ele vai estar um pouco desnorteado, mas o ideal é que leve imediatamente ao veterinário para que sejam dados os primeiros atendimentos, os atendimentos emergenciais. Na emergência, o que é que a senhora tem que estar pronta para trabalhar com esses pets quando eles chegarem aqui no hospital, porque a gente vai estar aqui funcionando, normal. Se esse animal vier a ter uma crise, estiver em crise no momento do trajeto ao veterinário, né, chegar no veterinário com crise, o que é que a gente vai fazer? Vai tentar tratar essa crise, vai tratar a emergência, né? Vai usar de artifícios farmacológicos, de fármacos, para a gente cessar essa crise e dar todo o suporte que esse animal precisa, como oxigenoterapia, fluidoterapia, né? Se esse animal chegar num momento pós-crise convulsiva com hiperventilando, com febre, então a gente vai tentar abaixar a temperatura desse animal, vai dar o suporte da oxigenoterapia para que a gente possa cessar essa crise. E esse animal, o ideal é que ele fique interno com a gente, para a gente acompanhar essas próximas horas, para esses próximos momentos, para ver como ele vai reagir nessas próximas horas. Se vai haver outra crise convulsiva, se ele vai responder bem ao tratamento, então a gente precisa... Vamos lá, uma questão bastante importante. Eu tenho um gatilho de crise convulsiva que está acontecendo, tá? Aconteceu. Esse paciente precisa ficar tomando medicação o resto da vida? Não precisa? Qual a conduta após isso? Qual a forma como a gente vai tratar em relação a isso? E quais os suportes necessários para esse paciente? Exemplo, ele chegou hoje convulsionando, tá? Ele vai ficar tomando remédio pro resto da vida? O que é que vai ser feito? Não, a gente vai analisar se esse animal vai ser necessário tomar medicação para o resto da vida. Se for, por exemplo, for uma crise convulsiva causada por um gatilho pontual, como é o caso dos fogos de artifício, então a gente vai tratar essa crise convulsiva, vai tratar essa causa pontual e vai usar de manejos e artifícios para que esses gatilhos não sejam ativados, né? Que esse animal ele seja dessensibilizado ao longo da sua vida com esses gatilhos, para que ele não sofra com esses barulhos, né? Como a gente conversou mais cedo, usando artifícios de deixar ele num quarto sozinho, trancar as portas, trancar as janelas e dessensibilizar esse animal e deixar que ele consiga ficar sozinho por um tempo. Se essa crise convulsiva, se esse gatilho levou a um dano tecidual cerebral, então a gente vai analisar pelas próximas horas se ele vai ter novas crises convulsivas, se ele vai ter novas crises convulsivas ao longo dos próximos dias, porque se esse animal, se esse gatilho levou a uma lesão cerebral, então é necessária uma avaliação se seria necessário uma medicação para o resto da vida. Mas a gente precisa primeiro tratar a crise, tratar o momento da emergência e depois analisar essas próximas horas, esses próximos dias de como ele vai reagir. Legal. Então tá com a senhora agora, no dia do plantão aí, a senhora vai estar ativa.
A senhora vai estar aí virada para que as coisas dêem tudo certo, tá? Então, quer dizer que é um prazer receber a senhora aqui com a gente e espero sempre trazer mais informações em relação a essas questões, principalmente aos fogos, porque é um problema recorrente, tá? Eu acredito que fogos sim, com estampidos não, tá? A gente não pode perder a beleza da luminosidade dos fogos que acontecem hoje, tá? Mas desde que ele não precisa mais ter estampidos, tá? Ele não precisa mais explodir, digamos assim. Tanto incomoda não só cães e gatos, mas também com pessoas especiais também sofrem com essas questões. Então, acho que é muito mais viável a gente pensar em outros modelos pela adaptação natural da nossa sociedade em relação a isso. Então, fogos sim, mas com estampidos não. E eu acho que não pode perder a beleza da festa de São João, mas com que ela seja repensada em alguns sentidos. Exatamente. Beleza?